O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada dia mais Jesus ele vai se aproximando de Jerusalém, como Lucas, ele vai sempre trazendo isso à nossa memória, porque Jesus está indo agora para morrer, e ele já está ali bem na vizinhança mesmo de Jerusalém, está ali em Jericó. E quando ele chega lá em Jericó, ele encontra este cego, que provavelmente, pela forma como ele se refere, diante da pergunta que ele faz, ele ouve um barulho de multidões, ele não está enxergando, só ouve, ele faz a pergunta: o que é que está acontecendo? Aí disseram: é Jesus Nazareno que está passando. E imediatamente ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A fama de Jesus já estava se espalhando por toda a região. Provavelmente esse cego estava esperando a oportunidade para que Jesus passasse, e agora foi a oportunidade. Ele começa a gritar 2 vezes e Jesus olha para ele e pergunta, o que é que você quer? E nós vimos a resposta: eu quero ver de novo. Claro que a gente está vendo a cura de um homem cego. E nós poderíamos até dizer: graças a Deus, eu enxergo. Mas na Sagrada Escritura, principalmente nos Evangelhos, nós precisamos sempre espiritualizar a coisa para que nós não possamos achar que existem somente os cegos físicos, mas existem os cegos que não conseguem enxergar Jesus, não conseguem enxergar a Deus, que são os cegos de cegueira espiritual. E aí nós já podemos colocar nossa barba de molho, porque pode ser que nós estejamos nessa também. Agora, é preciso notar aqui um detalhe. Ele fala para Jesus o seguinte, o cego, Então, olhemos para nós. Ele diz assim, Jesus fala para ele: o que é que você quer? Ele diz: Senhor, mestre, filho de Davi, eu quero enxergar de novo. Então nós estamos diante de um cego que enxergava.
E algum problema deve ter tido na vida dele, que ele ficou cego de novo, E agora ele quer enxergar. Então vejam, existem os cegos de nascença. E existem pessoas que enxergavam e ficaram cegas. Existem os pagãos que nunca ouviram falar de Deus e ao vê-lo, muda de vida. E há aqueles que lá no passado passou a enxergar e voltou à vida velha de novo. E precisa enxergar de novo. E aqui na carta de São João, as 7 igrejas, e ele está se dirigindo à igreja de Éfeso, são 7 igrejas, ele está dizendo assim: assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que é Jesus, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha, conheço a tua conduta, o teu esforço, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus. Pusestes à prova alguns que se diziam apóstolos e descobristes que não eram apóstolos, mas mentiroso. És perseverante. Sofres por causa do meu nome e não desanimaste. Todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei depressa. Veja que nesses dias nós estamos vendo, Jesus que está se referindo que ele pode chegar como um ladrão. Ontem nós vimos na carta de São Paulo aos Filipenses, ele falando que Jesus vai chegar como um ladrão. Nós temos ouvido Jesus dizendo que ele está vindo e pode chegar a qualquer momento. Então, olha, eu sei onde você caiu. Olha, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Converte-te. Aqui eu quero falar para nós. Como é que está a tua vida com Deus? Você que era empolgado, e aqui eu não estou falando de empolgação assim, porque a pessoa fica aí, eu sou de Jesus. Não. Eu estou falando você, eu, que levamos uma vida com Deus. Você que enxergou Jesus e que estava ali, olha, na perseverança, vivendo a fidelidade. E Jesus está dizendo que Ele nos conhece. Ele diz, olha, volta ao primeiro amor. Volta à tua vida de santidade, porque eu sei onde você caiu. E se você não voltar à tua vida de santidade, olha, você vai ser reprovado e quando eu vier você não vai viver e não vai estar comigo. Lembra-te onde tu caíste. Vai voltar ou não? E aí, meus irmãos, nós nos deparamos com muitos católicos que viviam na luz e agora anda nas trevas. Lembremos daquela passagem que Jesus disse, que o demônio, ele é expulso da vida de uma pessoa. Depois ele vai embora e depois ele lembra como será que está aquela casa?
Será que eles entraram? Será que ele entrou no processo de desânimo? Será que ele está caindo? Aí o demônio volta e vê que realmente a pessoa já não está mais enxergando e já não está mais naquela vida que deveria estar de santidade. Aí ele diz, vou chamar mais alguns, mais 7 piores, nós vamos tomar conta dessa casa e eles não vão ter como voltar. Se não houver da nossa parte, nós que enxergávamos que levávamos uma vida com Deus e estamos caindo, o mundo está entrando de novo na nossa vida. Se não houver da nossa parte um grito, Senhor, tende piedade de nós. Enquanto não houver da nossa parte, Jesus não poderá fazer nada. Você vê que Jesus ele faz a pergunta, o que é que você quer que eu faça em você? Está vendo aí a liberdade? A conversão, tanto daqueles que viviam longe de Deus, como a conversão daqueles que viviam convertido e desconverteram, ela só vai acontecer no momento em que a pessoa ela se deparar com Jesus e dizer, socorra-me, me ajuda. Se a pessoa não se voltar para Deus e dizer, Senhor, tende piedade de mim, vem em meu auxílio, Deus não poderá fazer nada. Olha o mundo como é que está. Nós vivemos hoje uma vida assim. Dentro do catolicismo tem aqueles que estão levando uma vida de fidelidade. Estão ali nessa perseverança, fazendo de tudo para não cair. E tem aqueles que estão numa fase que eles estão caindo, estão se deixando levar pela queda. E se ele não disser para Deus, Senhor, me ajuda, ele vai entrar na cegueira, ele vai andar nas trevas e Jesus virá e ele não vai se salvar. Por isso que se nós não estivermos nessa vigilância constante, porque é necessário que nós estejamos vigilantes, porque o mundo, ele está fazendo de tudo para nos pegar. O mundo está oferecendo aqueles prazeres que eles dizem que são até maravilhosos, e que se nós não estivermos em Cristo, nós vamos ficar cegos e vamos achar que realmente aquilo ali é bom, e nós vamos cair. Só que tem os que caem e se levantam, e tem os que caem e não voltam. Vamos dar uma olhada, né? Hoje, quantos pais sofrendo com seus filhos, que viviam uma vida com Deus, que aprenderam as coisas da igreja, e agora foram se deixando levar pelos falsos ensinamentos, ideologia de gênero, ideologia disso, ideologia daquilo, se deixaram levar pelos falsos ensinamentos, dizendo que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, caíram e não querem voltar. Eu estava ouvindo a homilia de Dom Adair, ele dizendo das pessoas que andavam na luz, que enxergavam, e agora elas não enxergam mais. E elas não enxergam ao ponto seguinte: eles abandonaram a igreja, não querem saber de Deus. Aí o Dom Adair fala bem assim, e essa é uma das grandes dores que eu sinto, e eu vivo rezando por essas pessoas. Pessoas que vão nas paróquias e pedem para que o nome delas
sejam retiradas do livro do batismo. Elas não querem o nome delas lá. Elas dizem que elas são ateias e que não acreditam em Deus. Apaga meu nome daí. Isso é apostasia, abandono da fé. Olha, enxergava, agora ficou cego. E vão dizer assim: eu quero continuar assim. É diferente deste cego, né? Este cego, ele está dizendo: me ajuda, porque eu quero enxergar de novo. Esses daí estão dizendo assim: eu não quero saber disso. Eu não acredito em Jesus, eu não acredito na igreja, e eu vim aqui para que vocês risquem o meu nome. Lembra daquele evangelho que Jesus manda, está no capítulo 10 de São Lucas, que Jesus manda os discípulos para pregarem, né, ali para os judeus e tudo. Quando eles voltam, eles dizem assim: mas Senhor, até os demônios se submeteram a nós. Aí Jesus diz assim: não se preocupa com isso não. O importante é que seus nomes estão escritos no céu. Quando o nosso nome é escrito ali no batismo, está lá na nossa paróquia de origem, é porque o nosso nome está escrito no céu. Somos de Deus, somos católicos. Essas pessoas vão lá e dizem assim: risca o meu nome. Eu não quero saber. Decretaram a perda total. Renunciaram ao batismo, renunciaram à igreja, renunciaram a Jesus Cristo. E elas estão dizendo: eu não quero saber dessa história de céu, eu não quero saber dessa história de Deus. Tudo conversa fiada. Veja que situação, meus irmãos. O Dom Adair disse: é uma dor no coração de um pastor. E eu vivo há anos rezando por essas pessoas para que elas possam se converter. Tem muitos que não foram lá na paróquia para mandar riscar o nome, porque nem precisa ir lá. Eles já riscaram mesmo no coração. Hoje, segunda-feira, 33ª semana do tempo comum. Vamos rezar, meus irmãos, para que aqueles que caíram, que viviam uma vida com Deus e caíram, eles possam se erguer de novo. Eles possam dizer: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu estou no fundo do poço e não consigo sair mais. Vem me tirar, Senhor. Para que eles possam retomar a vida com Deus e sair das trevas para andar na luz. E o pior de tudo, meus irmãos, é que essa pessoa poderá estar lá na sua casa. Poderá estar na nossa casa. E o tempo está passando. E não querem enxergar de novo. Que Nossa Senhora, que estava diante da cruz entregando o filho dela, para que o filho dela morrendo e se oferecendo em sacrifício, pudesse alcançar o perdão do Pai para nós. Que ela interceda por aqueles que não querem enxergar de novo. E que nós perseveremos em meio a tantas lutas, que nós perseveremos. E que nós não nos afastemos. Se para uma mãe católica, um pai católico, é duro ver um filho dizer: eu não quero saber mais de Deus, imagine Deus lá no céu vendo esse filho dizendo isso. E Deus não pode intervir enquanto a pessoa não disser: Senhor,
tende piedade de mim, porque eu quero enxergar de novo. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. E em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,